Ei, Coppola, eu aposto que você também é chegado no modão sertanejo. Eu e todo o Brasil, né, Camila? Das 10 músicas mais tocadas no país, 7 são sertanejo. Então dá uma olhada no que estão falando sobre a nossa cultura por aí. Esses comerciantes agrícolas brasileiros são muito apegados à cultura estadunidense. Não sei se tem algum artista verdadeiro ali. Sinceramente, não é à toa que isso é a expressão do fascismo brasileiro. Não é à toa que essa é a música do fascismo brasileiro. É uma obsessão com a masculinidade que é característica dos autoritarismos. Quer dizer, então, que cantor sertanejo não é artista de verdade e que a esmagadora maioria do país ouve música fascista, inspirada numa cultura americana autoritária que foi importada por comerciantes agrícolas brasileiros? Meu Deus! Pois é. E você sabe que quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei curiosa para saber a opinião do Agostinho sobre o funk, mas eu não encontrei nada. Por que será, né, Camila? Só que, de certa forma, esse ator militante tá só reproduzindo o que o presidente dele pensa. Porque, como o senhor colocou, parece que o setor do agronegócio é contrário, faz oposição ao meio ambiente sustentável, que não é verdade. Faz não. O agronegócio que é fascista e direitista. Ou seja, pro Lula, se você é produtor rural e não é de esquerda, você é antidemocrático e inimigo da preservação ambiental. Coppola, eu preciso te interromper aqui porque essa história do agro contra o meio ambiente é uma narrativa falsa. No Brasil, nós temos quase 7 milhões de propriedades rurais e, em média, metade dessa terra particular é de vegetação nativa preservada. Os nossos pastos ocupam menos de 20% do território nacional, as nossas plantações, menos de 10%. E nas últimas décadas, enquanto a área cultivada aumentou só 2 vezes, a produtividade agrícola aumentou 7 vezes, mostrando que o agro cresce de forma sustentável. Nós somos um país de energia limpa, com 2/3 da sua natureza intocada e que destina 14% do seu território para os povos indígenas. Não existe nenhuma outra nação no planeta com economia relevante que tenha credenciais ambientais melhores que as nossas. E ainda assim, a senhora Marina Silva, ministra do Meio Ambiente do governo Lula, tem uma forma muito carinhosa de se referir ao agro. E o Brasil passa a ser o país da agricultura de baixo carbono. E o governo vai apostar nessa transição para que a gente tire o agronegócio brasileiro da condição de ogronegócio. Mas calma aí, se a ministra do Lula chama a nossa produção rural de ogronegócio por causa da emissão de carbono, por que ela é tão crítica da maior obra de descarbonização do Brasil? Aposto que você está falando da Ferrogrão, Coppola, a ferrovia que vai conectar o Mato Grosso com o norte do Brasil para escoar nossa produção de grãos. E realmente, se esse trem sair do papel, as locomotivas vão substituir milhares de caminhões, o que vai evitar a emissão de mais de 3 milhões de toneladas de gás carbônico por ano, de acordo com o próprio governo. Sem falar que com essa opção de frete, o custo dos alimentos pode cair até 40%. Acontece que o PSOL, partido de extrema esquerda aliado do governo Lula, conseguiu uma liminar no STF e as obras foram suspensas por mais de 5 anos. Só podia ser o PSOL, os maiores apoiadores do Sem Terra que invadem e depredam as nossas fazendas. Olha, Camila, desculpa te corrigir, mas o maior apoiador do MST, o Movimento Sem Terra, é esse senhor aqui. Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? Tinha hora que eu achava o seguinte, o Sem Terra acho que está fazendo favor para os fazendeiros porque está, invadindo a terra para o governo pagar. Gente do céu, quanta desinformação! Primeiro, a lei proíbe a invasão de qualquer tipo de propriedade rural, seja ela produtiva ou ociosa. Invadir é crime. Segundo, o noticiário está cheio de matérias que denunciam a invasão de áreas muito produtivas, por meio de ameaças e violência, incluindo a destruição de plantações e instalações. Grupo de mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra invadiu uma empresa de papel e celulose no interior de São Paulo. Em minutos, todo o material de uma pesquisa inédita foi destruído. Mais de 1.000 mulheres, armadas com machados, facões e pedaços de pau, impediram a saída de quem estava na empresa. Em poucos minutos, o grupo pichou muros, placas e também as estufas, onde são realizados os testes. Este vídeo, divulgado pelo próprio movimento, mostra as mulheres derrubando plantas e depredando a estrutura dos viveiros. Segundo a empresa, 14 anos de pesquisas foram destruídos. E qual será o papel do MST no seu governo? O MST está fazendo uma coisa extraordinária.
está cuidando de produzir. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Só faltou o Lula explicar que a produção de arroz orgânico do Sem Terra é quase irrisória, para usar as palavras gentis da Folha de São Paulo. Esse arroz revolucionário corresponde a menos de 0,5% da produção gaúcha e chega nas prateleiras bem mais caro, podendo custar até o dobro do preço do arroz padrão. Ou seja, se dependesse do modelo de produção extraordinário do Sem Terra, a nossa comida seria escassa e muito mais cara. Exatamente como na Venezuela, onde 1 quilo de carne chega a valer 1 mês de salário e milhões de pessoas passam fome por causa das políticas do ditador socialista Nicolás Maduro, apoiado até hoje pelo MST. E enquanto essa turma socializa a pobreza, Coppola, o agro compartilha sua prosperidade. Os números divulgados pela Folha de São Paulo comprovam. Onde o agro se desenvolve, a população cresce, a renda das famílias aumenta e a desigualdade social diminui drasticamente. Ao contrário das narrativas que circulam por aí. O fato é que o nosso agro não concentra renda, ele espalha oportunidade. Hoje, o agro arrecada 1/4 dos impostos no país, emprega 1/5 da mão de obra nacional e é o único setor da economia brasileira que cresce em produtividade. Já passou da hora do Brasil prestigiar seus produtores rurais, incentivar o desenvolvimento do setor e abraçar sua vocação para alimentar a humanidade. E você também pode nos ajudar a combater a desinformação sobre o agro. Compartilhe esse vídeo nas suas redes, começando pelo grupo da sua família. Aos agricultores, pecuaristas e colaboradores do agro, todo o nosso respeito e gratidão. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.